Olá, pessoal, mais um episódio. Eu sou a Débora Souza Eu sou a Aline Amorim. Eu sou Alisson Heller. Eu sou Rômulo Viana. e juntos nós formamos o programa Respira e vai! E hoje nós temos um tema bonito. So cute. Um tema bonito, sensível. E eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser mais profundo. E eu acredito que ele possa ser mais longo também. O nosso episódio, a gente vai falar da fé que cura e a fé que adoece. Mas sempre tem que ter uma polêmica no final. Óbvio. Eu trouxe um textinho reflexivo para a gente começar. A fé que cura não é um milagre fora de nós, mas a força que desperta dentro. Ela reorganiza pensamentos, fortalece o coração e abre espaço para que o corpo responda com equilíbrio. A ciência já mostra que a fé pode reduzir ansiedade, aliviar dores e até acelerar processos de recuperação. Mas além de números, é experiência íntima. Confiar é soltar o peso e permitir que a vida flutue. A fé não substitui o cuidado, mas o potencializa. E no silêncio da alma, muitas vezes, ela é o remédio invisível que sustenta. Uau. Qual o nível de fé da vida de vocês? Começa aqui com a minha amiga Aline. Qual o seu nível de fé? Vou te dizer que é absurdamente grande, mas eu tenho muita fé. Você tem muita fé? Tenho muita fé. A fé já eu transformou acredito. alguma coisa na sua vida? Eu Você mesmo? mesma. Se não tiver fé em si, né? Se não tiver fé em mim, nada vai. A persona transformada. A persona transformada é outra pessoa, gente. Eu tenho certeza que a Aline tem alguns relatos Tem sobre muita coisa fé, boa bem nesses últimos interessante, 15 anos. nesses últimos 15 anos. Tenho certeza que você vai contribuir muito, porque quando a gente trabalha diretamente com fé, a gente consegue perceber muitos fenômenos, né, que Sim. acontecem na vida das Sim. pessoas. Né? Alisson, você tem alguma história de fé com você? Então, mas antes eu quero te perguntar, o que é fé pra você? Que você falou assim com a gente, seu nível de fé, tudo isso. O que Acreditar. é fé? Acreditar. Para mim é acreditar. Em quê? Não faz. Cada um acredita naquilo que a sua cultura traz. Ou você fura a bolha da sua cultura. Né? Então, você pode acreditar em Deus. Você pode acreditar em deuses. Você pode acreditar em si mesmo, a fé em si mesmo. Você pode acreditar na energia psíquica do planeta. Uhum. Né? Então, em energias, né? Influências energéticas das outras pessoas em você. Uhum. Né? Mas eu acho que a palavra-chave para a fé é isso, é acreditar. Acreditar que alguma coisa pode se transformar só pelo seu esforço, sua vontade. Não é só uma coisa mágica, eu estou pensando naquilo, vai Sim. acontecer. Não, você também tem as suas atitudes de acordo com aquilo que você acredita. Né? Então, para mim, fé é acreditar e transformar. E olha que interessante que você trouxe, né? Você falou energia de universo, Deus, enfim, cada um vai transitando nisso aí. Aí a gente começa a entender, então, que fé é acreditar no invisível. Sim, Né? é. Fé é mais que o otimismo. Sabe por causa de quê? Porque a Também. fé, ela é a certeza. Verdade. Fé não é a esperança. Uhum. Eu tenho a esperança. Não, por isso que a fé é muito forte. Porque a fé, ela é a certeza. E o desafio da fé é a certeza naquilo que você não está vendo. Então, a gente está falando de fé que cura. Então, quando a gente vê relatos de pessoas, né, que, por exemplo, ficaram acamadas e o médico bateu o martelo, Uhum. né? Eu tenho até um caso aqui, a pessoa falando, você não vai ser curado. E aí, o que essa pessoa começa a acreditar? No invisível. Não, eu vou ser curada. Eu já estou curada. Né? Então, fé nada mais é do que essa conexão com o invisível. Olha que interessante aqui, eu tenho um relato aqui de uma reikiana, e o interessante é que ela aplicou reiki nela. Não foi um terapeuta, não foi eu, não foi ninguém. Foi ela mesma. Né? Então, essa aluna minha, eu pedi, falei que a gente já está sobre esse tema aqui hoje, e olha o que ela falou. E tem mais de 5 anos que ela está nesse estado. Passando aqui para agradecer, tá? Onde com o reiki eu tive a experiência, fazendo o auto-reiki, e logo nos primeiros contatos, eu percebi que as dores da fibromialgia sumiram. Continuei utilizando aquela energia, me curei das dores da fibromialgia. Hoje me sinto muito bem e sem dores da fibromialgia. Gratidão. Ela está completamente curada há 5 anos.
Que legal. Então, né, usou o reiki como um Usou ato o de reiki. fé, tudo isso. Eu tenho uma história com reiki também. Quando eu me formei no primeiro grau de reiki, só com chokurei, eu comecei um processo de todos os dias, durante 20, 30 minutos, aplicar reiki no meu útero. Né? Eu tinha 3 miomas. Em um ano, né, um dos miomas sumiram. No segundo ano, eu continuei durante um tempo, mais de um ano. Depois eu parei, a gente foi, né, eu fui espaçando. Mas, porque assim, a mulher, todo ano, ela vai lá fazer os exames dela e tal. Então, um ano depois, né, fez esse ultrassom e só tinha 2, não tinha mais 3, porque a gente leva para comparar. E 1 ou 2 anos depois, eu fiz novamente e só tenho um agora. Olha, Eu só tenho um. E volta e meia eu faço. Eu aplico o reiki, principalmente na cabeça, né, nossos pensamentos e tal. Aplico o reiki no coração, no cardíaco demais, porque eu sou uma pessoa muito emocionada, né? Então tem que me aplicar o reiki. E mulher, né, gente? Mulher tem que se aplicar o reiki no útero e sempre. tem que ser com fé, né? Tem que Porque ser com muita reiki fé. sem fé, Não faz sentido Não você faz ficar sentido ali nenhum. fazendo. Então, Você tem que se conectar. você pega uma energia, você tá acreditando, isso é fé. É muita fé. Rômulo, você tem algum relato aí? Que eu sei que você tem um Mesmo, relato né? bem interessante aí. Então, os médicos desacreditaram minha família, né? Na Covid. Eu fiquei 14 dias entubado, um total de 28 dias internado. No último dia da minha intubação, o meu ex falou que era médico da família. Então, por isso, o meu médico conversava muito com ele. Mas ele era médico? Não. Ah, Mas ele recebia os relatórios como se fosse um médico, sabe? Um ato de desespero, assim, Não né? digo o RG dele. Não, jamais. Num ato de desespero, ele entrou como se fosse, não, eu sou médico da família e tal, porque, não sei se vocês lembram, né? Naquela Sim. época não se podia fazer Sim, nada, ninguém. ninguém tinha acesso a nada, mas médico tinha. Uhum. Então ele meteu a cara e a coragem e foi lá. E aí, então, o médico começou a conversar muito com ele e passar os relatórios pra ele no dia 18 de dezembro. Eu acordei, eu ainda tava entubado, eu ainda tava anestesiado. Tava desacreditado, né? Total. Ele ligou pra falar que iam desligar meus aparelhos, que ele preparasse minha família. E aí eu acordei. E Olha aí só. foi bem brabo, assim, né? Eu acordei ainda com tudo acontecendo, então... E aí, quando fala em fé, eu me acho um cara de uma fé muito duvidosa. Eu fiquei aqui calado vendo vocês falarem e eu tenho muitas dúvidas quanto à fé. Uhum. Mas quem disse que eu não ia fazer a passagem aquele dia? Uma nuvem. Essa história da nuvem é sensacional. Só um resuminho bem curto aqui. Um dia a gente aprofunda mais nisso. Mas eu fui chamado para o andar de baixo do hospital. Chego lá nesse andar de baixo, tá uma nuvem em uma cadeira de madeira. Essa nuvem não tem boca, não tem olhos, mas ela olha pra mim. Uhum. E tem um homem do lado dela. E telepaticamente ela fala pra mim: a gente precisa muito da sua ajuda aqui do outro lado. Você pode vir? E eu falei: posso. Problema nenhum. E aí o cara, que não dirigiu a palavra em minha hora nenhuma, ele me repreendeu com o olhar. E naquele olhar dele eu vi que eu não podia fazer a passagem, eu não podia ir. Uhum. E aí eu falei pra ela: não, eu tenho umas coisas pra resolver. E aí ela disse pra mim: então me dá uma data. E aí eu dei uma data pra ela, falou: então até esse dia. E Que aí, data que foi? data foi? não interessa. Ah, vai falar. Já passou? Não. Não, mas não sei, de repente ganhou um Não, bônus não. aí. Chato de Não. bengala Vai que ele ganhou um bônus de Enfim. vida aí. Não, mas... Você botou muito pra frente, amigo? Nós temos um contrato aqui nesse programa. Mas por isso que ele falou Não, que nós ele vai até os somos 50. contratos na Ele amizade. falou que até gente, os... foca! Não, você falou que até os 55. Não é. Ele falou que até os 55. Não é. Não é, não. Você Tem pode uma- reprogramar isso aí com hipnose, quer? Eu te ajudo. Então, e aí que entra a parada da fé que eu tava falando, né? Eu dei uma data pra ela, e ela falou, então até essa data. E aí eu acordei. Acordei quando o meu médico chorava me olhando. Foi incrível isso. Meu médico chorava. E ele falou pra mim, pegando minha mão, ele falou: você é o meu milagre. Que Eu não legal. acredito em nada, mas você é o meu milagre. E contra tudo, né, que era possível, eu voltei. E eu voltei sem nenhuma sequela. A única sequela que eu tive foi dos tubos na garganta. Uhum. Mas eu tive trombose, pneumonia. Eu tive 3 pneumonias diferentes. Eu tive trombose, eu tive umas bolhas no corpo. O coração cresceu. Assim, foi uma série de coisas nesses 14 dias. Mas quando eu voltei, os exames diziam que eu não tinha passado por nada. Era como se eu não tivesse nada.
só mesmo a garganta machucada, né? A faringe e tal, por causa dos tubos. Mas isso que ele está trazendo é além da fé, né? Porque ele teve uma intervenção divina no sentido Sim. de que... Porque ele não teve um movimento de fé. Mas você sabe que eu acho que Qual? sim? Vou analisar Ah. analiticamente. Porque se ele estava conversando com a nuvem pode ser processo dos pensamentos dele. Boa. Exatamente, Né? exatamente. A projeção dos Foi, seus pensamentos De se alguma forma, o perguntando. meu subconsciente, ele Isso projetou aí. aquela história dizendo... E olha que ligação, né? Enquanto os médicos conversavam É. com ele falando, vamos desligar os aparelhos, de alguma forma minha consciência acessou essa informação e falou, Sim. não, Não. não vamos. Isso. E aí Então, se cria esse o seu cenário. inconsciente sentou na cadeira e Exato, perguntou pra e você, perguntou e pra aí? você, É. Você vem vai pra ou não cá vai? ou fica? Só que quem é essa pessoa aí do lado? Quem é essa pessoa do Quem é lado? esse homem? Ah, né? Essa pessoa é Valdomiro Lacerda. Ah! Explica quem é Não. Valdomiro que as pessoas não Eu sabem. trabalhei desde 17 anos com uma entidade cigana chamada Vladimir. E a gente chama ele de Vladimir, Valdomiro E Lacerda. ele só escuta quando a gente chama Valdomiro. Quando a gente chama Valdomiro, ele atende. E aí, enfim, então, na minha cabeça era o Vladimir que Era tava ele, ali né? Já. junto, fazendo Que essa intervenção. interessante. Deixa eu analisar ele rapidinho. Por que você acha que o Vladimir estava ali do lado da nuvem, que eram os seus pensamentos? Segurança. Provavelmente eu, e aí de uma ação consciente, eu iria indagar aquela nuvem. Eu não ia, por Uhum. pura fé, por pura crença no que ela estava falando, eu não responderia a ela. Você quase foi, né? Então, mas essa minha rebeldia não me deixaria confiar nela. Hum. Na verdade, hoje, analisando também, eu consigo ver que assim, a figura dele ali foi o que me deu esse suporte pra confiar naquele processo e saber que o que ela estava dizendo era Aham. sério. Uhum. Entendeu? Entendi. Inclusive, nuvem, se você Uhum. estiver vendo esse programa, vamos conversar sobre essa data? Né? É. Tá. Tá aproximando? Vamos bater um papo Aham. sobre isso? Não, vamos fazer hipnose, amigo. É. Vamos reprogramar isso daí. É, Né? muito eu- interessante isso aí. Preciso. É. Uhum. Aline, Sim. você tem algum relato muito legal para trazer pra gente sobre fé? Sobre o que você já vivenciou, já trabalhou bastante com corrente Gente, espírita, né, durante muito tempo. Tanta coisa. Faz um relato. Tem relato desde médicos, que eu conversei uma vez com uma pessoa que trabalha em laboratório de universidade, faz pesquisas há mais de 20 anos. Ele mora, inclusive, fora do Brasil. E ele estudando uma célula-tronco, alguma coisa nessa linha, ele mandou uma mensagem falando assim, não para mim, tá? Isso aí foi um relato de uma outra pessoa. Tem horas que eu encosto em algo que eu acho que é isso que vocês chamam de Deus. Porque a ciência não passa daqui. Uhum. Então, você vê uma pessoa que está dentro do laboratório fazendo isso, mas de relato lá, de história, gente, tem tantas, mas teve uma que me marcou muito, uma época que eu estava trabalhando com as gestantes, e ela chegou totalmente desenganada, já tinha passado, sei lá, por quantos abortos espontâneos, e os médicos meio que desenganaram, até pela idade dela também, que ela não teria mais filhos. Então, eles entraram com um processo de adoção, e no dia que saiu lá a tal da certidão, que eles tinham sido aprovados e tal, ela passou mal e foi para o hospital. Achou que fosse pela emoção, descobriu que estava grávida. As crianças chegaram juntas, porque Acontece muito. acontece, Caramba. mas ela falou que ela nunca duvidou que ela seria mãe. A fé dela foi maior. Ela falou, eu vou gerar uma criança, mesmo que venha esse primeiro e depois venha um do meu ventre. E veio, gente, foi uma história lindíssima. E você olha os meninos, parece que eles são gêmeos. Eles têm basicamente a mesma idade, é a coisa mais linda. Agora eu vou São perguntar uma várias. coisa para vocês. Pegando esse Sim. gancho, vocês acreditam que as nossas capacidades físicas, eu estou falando assim, de doenças, às vezes uma incapacidade de engravidar, uma incapacidade de fertilidade, vocês acham que isso já vem pré-programado, né? Como se fosse assim um tal do planejamento reencarnatório, ou vocês acham que é a nossa mente que instala, de acordo com o sistema de crenças que a gente pode trazer da nossa família, ou até mesmo de vidas passadas? Tem os dois. Como é que vocês veem? Acredito nas duas Nas coisas duas também. possibilidades. Tá Mas eu conectado. acredito que nada é sentença. Porque Sim. nós vivemos essa oportunidade de vida justamente para limpar, curar, seja o que for. Então, ainda que venha um plano reencarnatório de alguma doença, Uhum. você tendo consciência, porque tem gente que já vem com uma questão não consciente, né? Claro, você vai nascer num ambiente mais propício também para estabelecer isso que você já está vindo, mas como um processo de cura, você pode trabalhar a cura. Fé e Exatamente. sistema de crenças conversam Completamente. total. completamente. Completamente. Aqui tem um dado também que eu trouxe, a minha amiga
toda cientista, ela trouxe aqui fé como força interior. Dado científico, pessoas otimistas e esperançosas têm 23% menos risco de desenvolver doenças cardíacas e 25% menos risco de mortalidade por todas as causas, segundo estudos de Harvard, Chan School Public Health, em 2019. Isso mostra que acreditar em algo positivo, seja chamado de fé, confiança, esperança, enfim, aí tem aquela diferença que você falou, né? Gera resiliência fisiológica. E aí, gente, e o otimismo? Então, pra mim, eu sou super otimista, Eu também sou. Eu também. mas eu não me acho o cara da fé, né? Foi por isso que quando Ou ela me fez a não pergunta, eu o parei pra fé, a pensar. fé Dogmática, não a fé Dogmática. religiosa. Porque uma vez que você sintoniza com seu cigano, isso é uma força uma fé. invisível, é. não é, é algo totalmente invisível, etéreo, Sim. isso é fé. Mas você... Não sei se você consegue separar isso. Eu não peço ajuda dele pra nada. Sim, Eu nem toco no nome dele. mas quem diz que fé é só pedir ajuda? Você tá indo pra uma fé pro caminho normal. É fé religiosa, fé não é A isso. gente Não, acredita. Fé, ok. eu acredito no invisível, eu tô tendo um movimento de fé. Quando você se conecta com o seu cigano, seja pra pedir ou não pedir, você sintonizou com o cigano, Sim. é invisível. Você deixa ele isso vir, é fé. né? Isso, Você aí deixa você, ele se você, tá manifestar. você tá numa Ok. fé cristã, quer pedir, não tem nada a ver. Beleza, beleza. São beleza. coisas diferentes. Eu Porque acho que a fé em você, como bom sagitariano, a fé em você ela é raciocinada. Total. Né? Ela é totalmente raciocinada. Ou seja, é algo que já está instalado em você. Você vive, é como se fosse assim: tudo que você É o meu faz respirar. já é o seu respirar. Então meu você não respirar. sai daquele estágio da normose para entrar num estado de fé, como Não. muitas pessoas entram, no desespero. Ai, vamos começar a orar, 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 orar. Não. Eu acho que eu não sei, eu acho que entre a gente funciona muito assim. Essa fé, ela já é como se fosse uma cápsula que já está dentro da Sim, gente. já tá ali. Né? Então a gente não fica. Então, essa fé como moeda de troca é que eu acho que a gente se diferencia um pouco disso, né? Pelo menos assim, o que eu conheço de vocês. É como se essa fé já tivesse instalada na gente. Já é algo que já está aqui e não é uma coisa que é dividida. Ah, nos momentos de desespero, eu vou lá, me ajoelho e aí a minha fé ela sobe. Né? E depois, quando as coisas começam a normalizar, a fé desce. Não. Não. Eu acho que com Tá na a gaveta, gente, né? e eu acho que com muita gente aí de casa também pode estar se conectando com isso. Né? É como se fosse um estágio pleno, E assim, linear. pegando o que ele falou sobre, né, sobre essa fé religiosa, como é que você vê Deus dentro dessa fé sua? O que é Deus O pra que é você? Deus, né? Eu não sei onde que eu vi essa explicação, pode ser uma explicação analógica, enfim, que Deus é o Deus, né? O que são os eus? São vários eus que moram dentro de mim, Uhum. né? Eu creio nesse Deus que mora dentro de mim, eu não creio no Deus que é uma figura, num Deus que é como se fosse uma figura santa, que está julgando ali, que está olhando cada coisa que eu faço. É até mesmo a questão do julgamento quando se faz, né? Quando se fala, por que você veio assim nessa vida? Por que você não veio assado? Para mim, é o meu Deus interno que está me julgando. É o meu Deus interno que está tentando me corrigir. É o meu Deus interno que vai reprogramar a minha próxima vida. Então, Aham. eu acredito nesse Deus que é dentro de mim. Obviamente, existe uma força universal que nos conecta. Né? Então, assim, o seu Deus interno, todos esses deuses internos, eles formam uma força universal. Uma egrégora. É uma egrégora, exatamente, universal. Não importa a religião. Né? Aham. Eu acho que, né, como você falou, o cientista, né, muitos cientistas são muito céticos, né? Tem essa barreira. Né? Eu sempre acreditei que ninguém não tem fé. Todo mundo tem. Só que, de repente, nasceu meio de mal com o seu Deus, Ou sabe? pode E ser busca uma fé em ciência. outra coisa, né? Sim, O que o Alisson acabou de falar pra mim aqui é algo pra eu refletir, sabe? Porque realmente, pra mim, quando eu penso em fé dogmática religiosa, eu não tenho, cara. Ainda fico puto quando alguém, sabe? Você trabalha igual um condenado Uhum. e a pessoa fala, "Ai, graças a Deus você conseguiu." Graças a Deus não, filho. Graças a mim, foi eu que fiz. Eu que levantei, sabe? E fui lá e me virei e estudei. É. Eu que conquistei aquilo e você fala, foi graças a Deus, graças a alguém É externo. aquela coisa, caminha que o caminho vai se abrir, mas tem o teu esforço, tem a tua ida lá. Mas o que é Deus, né? Qualquer coisa que a gente for colocar, Deus, energia, Energia. Aham. né? Consciência, Energia que né? movimenta a vida.
Então, quando fala assim, graças a Deus, se você falou, eu trabalhei, eu fiz, e graças a Deus, Deus vai te colocar sempre aonde você se coloca. Então, quando fala esse graças a Deus, não, eu trabalhei, eu me movimentei. A energia, Deus me colocou. Consegue entender essa linha de raciocínio? Consigo, só não concordo, mas consigo. Não é um Deus que foi lá, pegou e fez. Não. Deus vai me colocar sempre aonde eu me coloco. Até porque, se for pensar que Deus fez por mim alguma coisa, pronto, ele é paternalista Uhum. e ele me prefere e pretere outros. Então, pra mim, esse Deus já não serve pra mim. Já não é o que Entende? você acredita. Se já não consigo acreditar nisso. É. Alguém que me escolhe e te exclui, esse alguém não serve pra ser meu Deus, por exemplo. Por que que auxilia uns e não auxilia os outros? Aham. Será que a fé de uns está mais forte que a fé dos outros? Porque se a gente for começar a relatar, tem muita gente que não tem fé e acaba, né, superando Exato. muitas coisas. Mas isso é Deus. Dentro dela, Dentro não é da esse pessoa. Deus de fora. Deus, É o Deus energia. paternal. E aí, Nossa. assim, pra mim, gente, eu chamaria Deus de consciência. Isso aí. Sabe? Eu não consigo ver Deus, porque pra mim, Deus, né, quando você vai pra qualquer mitologia, Deus tá sempre, né, desde a cristã, a grega, esse Deus ele é tão egóico muitas vezes, né? O Deus tem uma questão sexualizada, Deus tá ali com uma mão de ferro muitas vezes pesando, seja o Deus O cristão ou qualquer outro julgador, Deus, né? julgador, né? Os deuses afro, todos eles, você vê, se alimenta, parece que tem uma agiotagem Castigo, punição, castigo, tem punição. uma agiotagem Sim. de deuses pra você, né? Me paga, que eu vou pensar se eu te ajudo ou não. Sim. Então, pra mim, eu prefiro chamar isso de consciência. E quando eu falo de fé, sabe, eu vou por esse caminho de fé, assim. Cara, eu quero aquilo. Como eu faço pra chegar lá? Como é que eu E preciso me vou- esforçar? O que que eu acredito? Antes de eu ajoelhar pra qualquer um, Exato. sabe? Eu vou ver quais são os caminhos que eu consigo traçar pra chegar onde eu quero. Uhum. Mas a fé te leva, você acreditou no invisível. E é interessante quando você traz essa visão de Deus Pai, porque eu fiquei muito refém dessa história de Deus Pai, né? Porque eu tenho uma história de 10 anos dentro de uma igreja protestante, não, mais de 10 anos, dentro de uma igreja protestante, então eu era aquele adolescente prodígio. Eu cantava, eu pregava, tudo, e descobrindo sexualidade, tudo aquilo. Então, assim, se eu me masturbasse, Deus, meu pai, vai me castigar. Aí eu ficava 2 dias sem comer, subindo no monte, a fé tóxica, Uhum. né? Acreditando nesse Deus que vai estar ali sempre me castigando, sempre me punindo. E para sair disso foi um processo tão ruim. Ou seja, a fé te adoeceu nesse Me adoeceu. caso. Eu entrei em depressão, eu pensei em suicídio. Foi aquele lance que um dia eu falei com vocês: drogas, álcool, tudo vindo dessa fé tóxica. Porque você se culpava. E quantos não era estão uma nesse pressão, lugar? a qualquer momento Jesus vai voltar e eu vou pro inferno. Porque eu Uhum. saio de um lugar, vou descobrindo coisas, Jesus vai voltar e eu acordava assim, Jesus não voltou, graças a Deus, graças a Deus. Era uma perturbação. Nossa, é. Então era drogas, álcool e várias outras coisas. Olha que doido, né? Você fala sobre isso, só um relato rápido. Meu pai é cristão, minha mãe também, são igrejas evangélicas separadas, diferentes. Mas meu pai, um dia, quando eu voltei do Covid, ele, chorando, né, depois dele ter me visto, ele fala pra mim, minha maior dor é saber que quando Jesus voltar, meu filho não vai pro céu junto comigo. E aí eu comecei a pensar algo que eu já pensava antes, mas eu verbalizei, sabe? Uhum. Que era, eu não quero ir pra esse céu. Se as pessoas que vão estar lá são pessoas iguais a você, né? E eu tinha uma revolta com meu pai imensa por muitas coisas, Uhum. hoje eu não tenho mais, mas se era aquele tipo de pessoa, como os cunhados dele que eu conheci, como amigos dele, como, sabe, outras pessoas da igreja, o ex-pastor da minha mãe, claro, tem isso no Candomblé em todo lugar, mas, né, pegando meu nicho Aham. ali, o ex-pastor da minha mãe, quando eu era adolescente, pediu tudo pra casa de Deus. Minha mãe tirou micro-ondas da nossa casa, Isso é muito dos comum. meus Isso é irmãos, muito comum. pra dar Isso é pra muito igreja. Foi uma confusão do caramba. Eu fui lá na igreja buscar micro-ondas de volta, não sei o que, nananana. Eu tinha 14 anos, completamente revoltado. Por fim, um mês depois, esse pastor vai embora com um dos membros da igreja. Pegaram uma moto e Uhum. sumiram os dois como casal. Então, Isso é muito comum. sabe? É. Em Então, todas as religiões em todas tem as Quando eu muito religiões. parava isso, pra né? pensar que esse é o céu, eu quero estar no inferno. Claro, você teve uma referência péssima. Péssima, É. péssima, péssima, péssima. Assim como tem em todas as religiões também, Sim, né? todas as Referências religiões. Todo muito... Muitas lugar cobranças. tem, gente. É. Todo lugar tem. Fé e corpo e efeito placebo positivo. Dado científico também, tá?
Até 30% e 40% dos pacientes apresentam melhora real em sintomas físicos apenas pelo efeito placebo, ou seja, pela crença de que estão recebendo um tratamento eficaz. A crença mobiliza processos neuroquímicos de alívio de dor e bem-estar. Também foi uma pesquisa da Harvard Medical School em 2022. Eu gosto dessa questão do efeito placebo, porque assim, nós, como os terapeutas holísticos, integrativos, né? A gente vê muitas discussões em fóruns acirrados na internet dizendo que as nossas práticas integrativas, elas são placebo. Uhum. Mas o efeito placebo é estudado pela ciência como uma coisa positiva. Ou seja, se eles acreditam que é efeito placebo e que está funcionando, então por que a polêmica? E aí, E o gente? medicamento vem da droga. Essa droga tá onde? Na natureza. Então, seu chazinho de erva... Exatamente. Já efeito tem estudos placebo. falando que a dipirona, quando você toma, é mais o efeito placebo da melhora da dor de cabeça do que o efeito do Que o remédio efeito em si, de- por exemplo. O efeito placebo tá em tudo. Gente, e o principal é a pessoa acreditar no que ela está fazendo. Tem uma história, eu não lembro exatamente a fonte onde eu li, mas no corredor da morte fizeram um experimento, colocaram uma pessoa deitada e fingiram que cortaram o pulso dela e ficou escorrendo ali uma aguinha, mas não tinha nenhum corte. E ao fundo, uma goteira, como se fosse o sangue da pessoa pingando ali. E essa pessoa veio a óbito, sem nem ter cortado nada. Então, Mas a isso foi um nossa experimento, cabe- Isso foi um experimento. Meu Deus, em que Isso foi um época do ano? experimento. Não sei se foi na década de 70, eu não sei, isso já é imagina, um essas experimento coisas- antigo. Mas depois eu vou até buscar mais dados sobre ele, eu já li sobre isso há muito tempo. Mas é isso, é a nossa cabeça, é o que você acredita. Então, se você acredita que aquele tratamento vai te fazer bem, que vai te trazer efeito positivo, ele vai. A psicossomática tá aí. Aham. Deixa eu contar sobre meu avô nesse caso. Meu avô faleceu de câncer. Já estava com metástase há mais ou menos uns 5 ou 6 meses. Pâncreas, fígado, baço, tudo tomado. Uma barriga imensa, né? Por causa dos órgãos estavam ali boiando, mas ele não falecia. Os médicos não entendiam por quê. O que acontece? Meu avô nunca soube que ele estava com câncer. Ah, Eu, interessante na isso, né? adolescência, a gente tinha uma cachoeira, passava perto de casa. Um dia eu tomei água daquela cachoeira, peguei hepatite, né? Fiquei amarelo, assim, né? E aí me curei com chá de picão, que é a hora que a galera toma chá de picão e muito suspiro. Beleza. Não pode fazer brincadeirinha agora. Não, menino, hepatite alimentar. Tá de Ah, picão! besteira. Ah, como ele é inocente! chá de... tá vendo? Ah, ele é inocente! Como ele é Olha, as três inocente! cabeças aqui, a gente já É. trocou olhares. Olha só, gente. Ah, inocente! Era não- chá de picão olha, duro? Eu não maldei, Ah. eu não maldei. Porque tem chá de picão e chá de picão preto. É, exatamente. disso, não? Tem. São duas ervas Qual que você diferentes. tomou? Eu tomei chá de picão, não era o preto, não. Não dá assunto. Não começa. Não começa. Gente, a quinta série. Não tem Passou a jeito. quinta série. Quinta E série. aí? Tá sério. Mas fala E do aí? picão. E aí, meu avô, quando teve o câncer que foi no fígado, os médicos conversaram com a minha mãe e falaram, não vamos contar pra ele o que ele tem. Então ele foi pra lá se tratar. Quando chegou lá, ele tinha certeza que ele estava com hepatite também alimentar igual a mim, porque ele estava amarelo igual eu fiquei. Então, o médico começou a medicá-lo e tal, e ele falava, não, eu tô bem, vou pra casa. Resumo, meu avô ficou esse tempo todo se tratando com metástase já, os médicos não entendiam porque ele não sentia dor, meu avô não tomou morfina, ele ia pra casa, viu a vida dele normal, os médicos esperando, ele faleceu, não tem mais o que a gente fazer, leva pra casa, espera, né, em casa. Ele durou ainda mais alguns meses, tomando chá de picão e comendo suspiro. E o dia que ele faleceu, foi muito tranquilo pra ele, mas ele faleceu. Então, assim, Interessante isso, né? não é uma fé. Ele tinha uma tanta fé. certeza que a doença Isso é dele fé. era só a hepatite, que uma hora aquele chá de picão ia curá-lo. Então ele nem sentiu as dores da metástase. É tudo quando você entra na frequência. Minha mãe também, quando foi internada de Covid, a gente não tinha acesso a ela. E aí um dia eu virei para a enfermeira e falei, eu vou entrar, eu vou ver minha mãe. Não, mas eu falei, eu estou entrando como se eu estivesse entrando numa maternidade. Você pode ficar tranquila. Entrei com máscara, entrei com tudo, mas saí bem. É tudo a frequência que você coloca ali, é o que você está abrindo também no teu campo de medo, de receio, ou de não, é cura, eu vou me curar, tá tudo bem. Quando a minha mãe me viu, ela quase caiu dura para Que é a trás. fé mas- negativa. A fé negativa. Exatamente. Porque fé não é só positiva, A né? inveja. O que é fé? Fé é Exato, acreditar é o no que você invisível. abre.
né? E aí, nossa, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E acontece. Claro. Não falei que ia ter um acidente, você teve tanta fé. Fé também. Ou seja, a nossa mente, ela, inevitavelmente, ela rege a nossa vida. Einstein diz, né, que a premonição do acontecimento leva ao acontecimento da premonição. Fé. Então, eu falo tanto que tal coisa vai acontecer, que a coisa acontece. É. Quantas pessoas vocês atendem, né, e vocês me incluindo, dentro de constelação, dentro das terapias holísticas, dentro de baralho cigano, que é, não, mas eu tô assim porque não sei quem tem inveja de mim. Não sei quem tem inveja de mim, não sei quem tem... Mas você acredita Acredita naquilo. tanto naquilo. E vocês externa, né, você externaliza Você vai Uhum. somatizando. Você vai... a solução para Deus. Se você conquista, foi algum Deus, foi o orixá, foi a entidade. E se tá ruim, é um inimigo, é um obsessor, é um invejoso. É o diabo. Nunca é você Exato. se responsabilizando, né, na sua meritocracia ali Uhum. de eu fiz isso, É deu porque ruim. crença e fé são coisas muito semelhantes. É a mesma coisa, melhor dizendo. Eu acho que o sistema de Entendeu? crença está dentro da fé. É, dentro da Exato. fé. Fé. São as mesmas Fé é mais coisas. macro, né, Fé, pra mim fé, também. fé e crença são as mesmas coisas. Exatamente. Aí nós temos aqui também, quando a fé vira fanatismo. Aí a gente vai começar a descer o nível. Quando a fé vira fanatismo e traz um complexo dogmático autoritário. A fé que é considerada certa, quando a fé se torna intolerância religiosa, né? Tem até vamos polemizar, o exemplo do Papa Leão, né, que Com os aconselhou indígenas. os bispos, né, a evangelizarem os povos da Amazônia. Ei, Papa, vai. Oi? Não. É complicado, né? Porque assim, aqui tem algumas nuances que a gente pode debater, né? Essa questão, não sei em que nível que isso incomoda vocês ou se vocês são muito tranquilos com isso, tá? Essa coisa do tipo, eu tenho a minha religião, a minha fé, e a minha fé, ela é a certa, né? Então, eu vou passar por cima de qualquer tipo de cultura, porque o sistema de crença também está dentro da cultura, né? Claro. Então, assim, eu vou passar por cima de culturas, né, antigas, porque eu acho que a minha fé é a fé que está certa. E aí vem essa questão da intolerância religiosa mesmo, que hoje em dia no Brasil, os intolerantes, eles saíram dos armários, eles estão aí tocando fogo na rua, sabe? Invadindo templos, terreiros, casas, né? Agressões, pessoal de aplicativo que não deixa o pessoal de axé, né? Com seu branco, embarcar no carro, precisando fazer leis para isso. Gente, como é que vocês se encontram nisso tudo? Como é que vocês veem essa... Vocês acham que isso vai piorar? Ou vocês acham que isso que está acontecendo é importante para que a gente passe o pente fino e realmente faça uma limpeza, né? Eu não sei que tipo de limpeza que será feita, mas para que as pessoas realmente cheguem nessa consciência do respeito. Como é que você acha? Mas olha que interessante. Quantas pessoas, por exemplo, com tudo isso, por exemplo, o número de umbandistas tem crescido, Sim. aumentado Sim. de uma forma grande. Uma religião, eu não sou umbandista, viu, pessoal? Não tem religião nenhuma. Mas, por exemplo, uma religião como a Umbanda, como ela está sendo bem vista, olhada, as pessoas estão conhecendo que existe a Umbanda. Então, todo esse caos, ele é necessário. E todo esse necessário está trazendo coisas aí muito importantes. A tendência, eu acredito, que é piorar para um processo de transição, que nós estamos tudo isso, mas dentro desse piorar, aí vem um contraponto, é a melhora. A Umbanda vai crescer mais com isso, as outras religiões, e tudo isso vai ter mais alarme, mais olhar. Ainda vai dar uma piorada, né? O que você verdade, acha? O que sempre você acha? teve, né, gente? Sempre teve, mas... Sempre teve de uma forma Enrustido, velada. velado. Agora o negócio está mais aberto. E é justamente para fazer essa transição, essa limpeza, essa balança mesmo, para as pessoas pararem com essa coisa de não pode, é errado. Não, vamos liberar, vamos deixar as pessoas seguirem o que elas acreditam, o que está ressoando com elas. Eu vejo até pelo ponto, assim, vai para os séculos antigos. Só existia uma crença. Só Sim. podia todo mundo crer em um Deus, ou então você, Sim, que né, exceção, você ia tá? preso. Exatamente, você ia preso, você ia ser queimada, você ia, enfim. Aham. Então eu acho que todo esse murmurinho que a gente vive hoje, ele faz parte da evolução, Uhum. né? Hoje você tem muitas vozes. A marcha para Exu, né, em Sim. vários estados acontece. Então, para mim, isso é super necessário. E quanto os intolerantes, essas pessoas todas, eu também acho isso importante. Porque as pessoas precisam sim se pronunciar. A gente precisa saber, porque imagina se todo mundo fosse muito político, muito polido, né? É o dormir com o inimigo. Uhum. Você não sabe quem tá do seu lado. Pelo menos a gente né? sabe quem é quem, né? Exato. E aqui no Brasil a gente tem um movimento muito legal. Quando você vai, por exemplo, né, para países europeus,
como coisas como racismo, né? É, Ele é verdade. completamente permitido. Uhum. Eu passei por isso lá, né? Não comigo, mas eu vi acontecer aqui na minha frente. Tipo, eu não quero essa menina como garçonete, porque ela é africana. E o Uhum. cara tirou e botou outra pessoa no lugar. Assim, sabe? É comum, é É normal. Nesse comum, eu vi sentido isso numa aqui tá... estação de trem. A pessoa apanhou Exato. numa estação de trem porque era cigano e tal, e apanhou ali. E ninguém fez nada. Então eu acho que esse murmurinho, né, esse barulho, ele é uma tempestade necessária, Uhum. até para todo mundo alcançar meio que no lugar, todo mundo ter sua voz, porque a gente também não pode crescer, e aí a gente, assim, né, quem tá dentro de qualquer minoria Aham. religiosa, racial, seja lá o que for, Uhum. também não dá para crescer calando o outro, Uhum. porque a gente também vê isso acontecendo. Mas o que acontece? Na internet, os haters acabam nos ajudando. Não é? Verdade. É essa visão que eu tô trazendo. É necessário É, isso. verdade. Esses haters aí da vida real, tá trazendo mais visão pra E Umbanda, pro engajamento Candomblé, também. entendeu? É necessário. É É a verdade. bolha deles, né? E Jung, né, sombra e luz. Talvez se não tivesse, né, se trazendo essa reflexão é interessante, se não tivesse esse movimento contra, não teria chamado a atenção de tantas pessoas. Vamos dar um exemplo da Umbanda, né? Umbanda, Candomblé, que são religiões de matriz africana que são muito atacadas aqui no Sim. Brasil, né? Então, talvez se não tivesse tido esse ato de repúdio tão grande, né, de uma parte da população contra essas religiões, talvez muitas pessoas que estavam ali neutras não iam buscar. Sim. Não iam sim. buscar entender, mas gente, mas o que tem de tão É. horrível nessas religiões? Eu quero lá ver. Década de Justamente. 40 e Né? 50, as pessoas eram presas por Sim, participar Até de 70. Umbanda. Até Até 70. 70. 80 e 70, alguma coisa que mudou. que Então, ali veio. né? O próprio baralho cigano, Sim. né? Em 99, o exercício da cartomancia foi descriminalizado aqui no Brasil. Em Isso. 99. Em Olha pra você, 2001, próximo, é próximo, próximo. 2002. 2002 Muito que a 2002. gente Próximo. resolveu não, né? Enfim, que virou ocupação. Ocupação, isso aí. Quando eu Passou a ter publico um CBO. Quando eu faço post de Pombagira e Exu, eu perco milhares Muitos de seguidores, né? Não Muitos deixo de fazer por seguidores. isso, mas perco muito. Ou seja, Muitos seguidores. a intolerância E olha é que eu muito levo para um grande. olhar fora da religião. Uhum. né? Fora dos dogmas, né? Fora dos dogmas religiosos. E sim pela né? essência como que os traz a guias, energia. né? Como os mentores espirituais. Eu perco assim, Muitos. muitos. Você já perdeu muitos seguidores por conta da Já. sua... Já. Em relação ao quê? Duas coisas. Uma, quando eu tava num relacionamento nessa época e teve uma questão de o dia da... Alguma coisa relacionada ao LGBT. Hum, E aí eu fiz um post meu com um ex meu. uhum. E aí um monte de gente veio falar, inclusive, É mesmo? é uma rede profissional. Pra que expor a sua vida pessoal? Gente, Juro, juro. que absurdo. Pra que expor isso aqui? Assim, sabe? Ou seja, incomodou alguma coisa ali que tá enrustido. Claro. E eu perdi alguns, assim, algumas Alguns. centenas. Uhum. E aí depois, quando eu fiz um post sobre uma fogueira cigana e tal, lá na Também. Alexara, Também teve. nossa, foi uma enxurrada, assim. Pra você ver, né? É complicado É a isso. cultura religiosa cristã, a fé cristã cega. Porque normalmente as pessoas que nos seguem não são pessoas de uma religião cristã Uhum, protestante, enfim. Ou são pessoas abertas, né? São pessoas abertas, mas ainda carrega Universalista. Tem um um ranço ainda, né? Mas uma polêmica dentro disso mesmo, gente. Olha o quanto nós ainda estamos enraizados dentro dessa fé. Quantos de nós não rezamos Pai Nosso Ave Maria, que é uma fé trazida pelo cristianismo? Uhum. Ah, não, mas o mestre, sei lá quem... Mas estava dentro dessa... Dentro do... Né? Uhum. Quantos de nós ali... Eu falo nós, mas eu não sou um bandista também. Quando vai fazer alguma coisa, algum culto, alguma celebração espiritual, faz o sinal, né, da cruz. Sinal da cruz. Uhum. Mas Sabe? isso não tem problema nisso. A questão Mais isso. ou menos. Não, É. a questão é quando eu pego isso pra discriminar você. Mas, Não, olha mas só, eu o que eu entendi tô, que o que eu ele- tô querendo dizer não é sobre o teu problema. Se até nós, que estudamos isso, estamos fora dessas religiões, entendemos essa decolonização e a gente continua trazendo aspectos dessa religião, Uhum. imagina quem tá lá dentro desse Entendi. cristianismo, desse catolicismo, desse judaísmo, entende? Como é muito mais arraigado para eles Sim. essa fé que segue ainda a Bíblia deles. Sim. Entendeu? Se a gente tá fazendo movimentos que são deles, imagina eles. Eu, por exemplo, a igreja protestante, né, criticava tudo que a gente faz hoje, fala hoje, era do diabo, isso é do diabo, e é bem interessante que nos cultos sempre aparecia
uma mulher do meu lado. Os pastores falavam assim, ó, tem uma mulher do seu lado, e essa mulher quer te fazer mal, essa mulher quer te prejudicar, tá te repreendido em nome de Jesus, nós repreendemos essa mulher. E essa mulher é minha guia, Maria Quitéria, né? E sempre assim, as pessoas, sempre todo culto, tem uma mulher. E teve um dia que eu cheguei até a cair no culto assim, mas não é incorporar nada demais, era a energia de Maria Quitéria ali, Sim. e ele sempre repreendendo tudo aquilo. Quando eu saio da religião, e aí eu fico descobrindo quem é Maria Quitéria, aquilo me deixou muito doido. Eu tenho uma pombagira comigo, eu tô destinado ao inferno, pra onde eu começo a pensar em suicídio e todas essas coisas. Olha que doido. Então, pra você ver como que essa coisa mexe com a cabeça da gente de uma forma muito forte, e as pessoas vêm pra espiritualidade ainda com esse ranço. Aham. Uma espiritualidade livre, né? Sim. Ainda com esse ranço. A pessoa É, coloca o tudo numa ranço- caixinha. E Quê? usando ainda os dogmas, né? Você vê, gente, quantas pombagiras tem nome de rainha do inferno, Uhum. né? Mulher de Satanás, Sim. que é uma entidade cristã. É uma entidade, né? Satanás É uma entidade, mulher de Lúcifer, É. o Exu Lúcifer. já tá trazendo, Já tá né? trazendo. É uma entidade cristã, Lúcifer. Não, o Lúcifer não é não. O Satanás é. O diabo é, o Lúcifer não é não. Lúcifer Mas não era o também. nome do Lúcifer. anjo caído? Não, o Lúcifer, ele é, na verdade, um anjo de luz. Então, Entendeu? mas Então, é uma ele cultura não- cristã. É não, isso que ele ele não tá é falando. protestante. Agora, Não, uma Não, cultura não, cristã. Na cultura cristã, ele uma é cultura católico. cristã. Ah, entendi o que Ele tá é querendo católico, dizer. na cultura cristã. Sim. Entende? Ele tá Entendi. dentro desse mesmo bolo. Entendi o que você tá querendo E dizer. aí, você vê, Você traz para os nomes das Entendi. entidades das de entidades, matriz quer dizer. africana. exatamente, que não tem nada a ver com esse dogma. Uhum. Mas quantas pombagiras... Eu uma vez parei uma pombagira, falou pra mim, né? Era Maria Padilha, Rainha do Inferno. E ela falou, você tem uma pergunta pra fazer? Daí eu falei, tenho. Daí eu falei, se você é Maria Padilha e não tem nada a ver com o cristianismo, por que seu nome tem inferno no meio? Daí ela riu e falou, como é que ela falou? Meu nome é dentro do que vocês conseguem entender. Não, isso aqui pra mim não é nada. Aham. Mas se essa é a cultura que vocês seguem... Uhum. E aí depois ela sentou mesmo. Sim, Sentamos sim. eu e ela me contou ela uma história, conversou. assim, bem abrangente sobre isso. E ali eu comecei a estudar um pouco mais essa cultura do Exu. Mas a gente traz muito disso. Muito. A As gente pessoas traz. querem colocar tudo muito em caixinha. É, Eu passei por uma situação há menos de 2 meses, e vocês Uhum. sabem que eu sou apaixonada por Nossa Senhora Aparecida. Sim. No meu carro tem uma pendurada no meu espelho. E aí eu fui dar carona para uma pessoa, eu sou espiritualista, e a primeira coisa que ela fez quando entrou no meu carro, ué, mas se você é espiritualista, por que você tem Nossa Senhora no carro? Aí começa a querer que você só siga. Exatamente. Eu falei, porque eu gosto. Todo ano eu vou lá. Eu tenho uma ligação muito grande com ela. E aí, aquele papo, eu falei, Ai, não, vamos deixar é. isso pra depois? Não, Aqui, seu ponto chegou, desce! Vai! Não, tem muito isso. É isso que o Rômulo falou é importante. Isso que você está trazendo é muito importante. Mas é interessante como também muitas pessoas querem setorizar a fé. Total. Né? Total. Setorizar. Não, mas se você acredita nisso, você não pode acreditar naquilo. Gente, o Brasil é um celeiro de vários tipos de fé. Uhum. Né? Se a gente for até olhar a fé do Oriente também, a gente tem aqui, gente, Ah. pessoas que cegam, né? Seguem. Sério. Cegam, ó, então, de uma certa forma, cega, né? Que seguem culturas orientais, fé, enfim, africanos, indígenas, o xamanismo está muito em alta. Nós somos uma miscelânea. O nosso país ele é uma cultura muito multiversa. E qual tá certo, né? Qual tá Nenhuma. certo? Qual tá certo? Porque Exatamente. Todos levam pro se mesmo me faz lugar. bem e não te agride, É isso aí. mano. tá certo pra nós dois. É. Né? Tá certo todo Cabe pra mundo. nós dois. A partir do momento que isso adoece alguém, a minha mãe, ela ia sair da igreja. Sair não. Ela ia sair do cargo dela da igreja porque ela tem 2 filhos homossexuais. E ela, se Ela não foi obrigada? conseguiu- Não foi porque ela bateu o pé lá e ela brigou Ah. sobre isso. Mas a minha mãe, ela, assim, aniversário dela, só estão os irmãos do meu irmão. Os amigos do meu irmão, né? Que é aquele monte de cara que não é aceito pela família e tal. Tem essas questões, a gente sabe E como que ela é abraça isso. todo mundo. Minha mãe abraça todo mundo. Vai ter culto aqui em casa. Eles vão, sabe? Aquela galera toda acompanha minha mãe. E Dia das Mães, eles passam com as mães, quem tem suas mães, né? Quem ainda fala com a mãe. Depois, à tardinha, é um churrasco na casa da minha mãe. Então, e aí um dia eu sonhei com ela trabalhando isso, ela dando uma palestra e só tinha gay, assim, só tinha, legal. sabe? E aí eu falei isso pra ela, ela falou, Rômulo, e ela chorava quando me respondeu, ela falou, Rômulo, isso é Uhum. muito forte pra mim.
Eu ajoelhei, fui no monte, perguntar pra Deus qual era o meu propósito na igreja, Interessante. né? O que eu precisava fazer? Qual é a minha missão? E aí você me trouxe esse sonho. Isso foi 2 dias depois dela Nossa, ter legal. perguntado pra Nossa, que Deus. forte isso. E aí esse cara da igreja foi lá debater com ela. Se você não salvou seus filhos, como é que você vai salvar Que outros? responsabilidade. Mas quem disse que ela quer E- salvar, né? Não, é que diz que ela Exato. tem que salvar. Que tem que né? salvar, Isso essa independe coisa do dela, isso Essa coisa da independe dela. salvação também dentro desse nicho da fé é algo assim que, caramba, deixa a gente tão assim vulnerável, né? Eu Muito. vou ser salva por Jesus, eu vou ser salva pelo tranca-rua, eu vou ser salva, sabe, por Shiva. Gente, a gente vai ser salvo pela gente mesmo, Sim. né? Tudo bem a gente acreditar em entidades externas, né? Isso aí também é um debate que daria, nossa, horas de polêmica aqui, né? Mas tudo bem, acredita em entidades externas, mas, cara, como é que a entidade externa vai trabalhar em você se você mesmo não acredita? E quem disse que você vai ser salvo pra algum lugar? Exato. O que é salvar? A gente não sabe verdade. pra onde vai, a gente tem ideias dentro de dogmas, né? Dentro de vários nichos religiosos. Exato, Tirando isso, E o que é salvar? É tirar você de uma situação onde você nem está olhando as suas sombras, não vai conhecer as suas sombras, você vai sair dali? Ou seja, aquilo ali vai te acompanhar para sempre, claro. né? Você precisa olhar para aquilo ali. Qual é a salvação? É você olhar para aquelas sombras, né? Sim. E conseguir dialogar com elas. Gente, a crença de que você vai morrer, né? Porque você viveu uma vida de santidade. Quem consegue ver uma vida de santidade aqui nessa terceira E dimensão? o que é santidade? Né? O que é santidade? E vai ficar diante de um trono 24, a eternidade, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Pronto, acabou a vida. É isso. Imagina, eu Olha, quero ir pro purgatório. Olha que doideira. Eu quero também ir pro prefiro Eu tomar. aperto -1 e vou. -1 é ótimo. É muito. Aperto S, né? Mas- Subsolo. Mas tudo bem as pessoas acreditarem nisso. E tá tudo claro. certo. O problema é quando Isso agride o outro. você né? Exato. não vai porque você é assim, assim, e eu te forço a ser assim. Exato. Eu te persigo por ser Sim. assim. Isso que é o problema. Tudo bem, a pessoa que acreditar que vai ficar ótimo. Claro, o que importa é ela Né? tá fazendo bem para ela É. e tá tudo certo. Fé e saúde mental, enfrentamento de crises modernas. A gente vem agora para os dias de hoje, né? Dado científico também, ó. Estudo publicado pelo Journal of Behavioral Medicine, meu inglês, mostram que pessoas com maior senso de propósito e esperança apresentam redução significativa de estresse e ansiedade, que é o mal do século, né, gente? A ansiedade, estresse, enfim. A fé aqui é vista como confiança no futuro. É um ponto, hein? E não apenas como prática religiosa. A fé que auxilia nos tempos de crises sociais e planetária, como na pandemia. Que interessantíssimo, né? A fé que confia no futuro, que a gente tá falando, né? Fé é você acreditar no invisível. No invisível. né? Que algo vai melhorar. Né? É. Que Momento, algo né? vai, exatamente. Ao mesmo tempo que a gente vive falando assim, cara, foca no presente, né? Esquece o futuro. Mas também para muitas pessoas que são muito ansiosas, né? Acreditar num futuro melhor também é uma forma de manter ela aqui no presente, né? A gente Claro, tem que ela pensar trabalha pra nisso isso, também. né? Mas acreditar com o desapego, né? Sim, É, a sim, fé. sim. Mas é aquela coisa, né? Se a pessoa ela tá apegada nessa fé no futuro, né? E se é a única coisa que resta para ela, né? E faz com que ela acorde todos os dias para ser uma pessoa melhor ou para batalhar, né? Atrás daquilo que ela acredita, tá funcionando para ela, para o esquema mental dela, né? Eu acho Sim. que cada um tem um esquema mental que tá num nível E assim de funciona evolução, no seu né? tempo, né? No seu tempo. É o que você consegue. Eu E tá tudo fui bem. uma pessoa assim que a fé foi muito presente sempre na minha vida, né? Essa coisa do protestante. E aí quando eu saio, eu desenvolvi várias coisas, inclusive até coisas isso eu falo que eu vou falar quando eu tiver mais velho, que eu vou colocar no livro, Uhum. que médico bateu o martelo, que eu nunca ia ser curado, De? né? Não vou falar aqui não, depois tu fala, Tá. em off, ou, enfim. Uhum. O médico falou que eu nunca ia ser curado disso, depressão, tudo isso. E eu não façam isso, gente, tá? Eu não busquei, nesse período, uma ajuda. Até fui, mas não ficava, de psicólogo, médico, não. Porque nesse período, o espiritual me envolvia muito. Então, eu escutava, por exemplo, eu chegava em boate, Uhum. estava são, Uhum. não é aqui seu lugar, nós temos um propósito para você, e eu começava a chorar. Não sei porquê. Aí quando bebê ficava mais nisso tudo. Então a fé me curou muito. O meu caminho foi tomando dimensão,
o espiritual foi envolvendo, Foi sabe? envolvendo. E foi isso que você. E você acredita que essas palavras eram o quê? Você acredita que era a sua mente inconsciente, que era algum protetor espiritual? Como é que você vê isso? Eu acredito que era Seu Maria self, Quitéria. né? Eu Maria acredito que era Quitéria. Maria Quitéria. Inclusive, nesse período também, eu disse benigno, mas eu desenvolvi um câncer na cabeça também, Uhum. aqui bem numa parte do cérebro, benigno. Uhum. Sumiu. Que eu ia ter que tomar um remédio durante toda a vida, né? Uhum. Eu tomei só 2 anos e falei, chega, porque você tem que entrar um processo para pegar o remédio. Então, sempre teve muito esse movimento na minha vida, sabe? Uhum. Então, por isso que eu consigo entender uma coisa mais racional, mas eu consigo entender esse lugar também do invisível agindo, porque fé é experiência, é vivência. É Eu tive experiência, isso. vivência. E vocês acreditam no poder mental ser soberano? No nosso poder mental ser soberano em Total. relação a tudo? Total. Né? E que a gente pode criar muitas narrativas de acordo com a cultura que a gente vive, de acordo com as ideias que os nossos ancestrais nos passam, e a gente fica muitas vezes preso em dogmas, né? Em sistemas de dogmas, mas que na verdade é a nossa grande consciência mental que vai levar a gente para algum lugar, ou que vai derrubar, ou que vai auxiliar. Vocês acreditam no poder mental, o poder da mente? Eu tenho até uma questão sobre isso. Um dia, conversando com ele, a gente indo lá para aquele curso da PR, né? É isso? PR. Tava dirigindo, ele tava comigo, e aí a gente tava indo pra PR, e a gente tava falando sobre clientes de baralho que encontram pessoas e ficam nessa questão de, mas essa pessoa tem uma energia muito baixa pra mim, né? Eu vou pra cama com essa pessoa e vou receber coisas dessa pessoa. Vou pegar o escumburucu dela ali. E aí eu falei, nossa, mas não é se achar demais? Quem disse que é você, que não é você, o Exato. obsessor? Quem disse que ela não tá indo limpa dentro da falta de fé dela? E você, Uhum. se achando super saiyajin, entendeu? Uhum. Vai lá ferrar com a paz do outro. Quem disse que não é você o problema? Entendeu? E aí a gente ficou refletindo e conversando sobre isso durante um bom tempo. Mas eu vejo muito isso, inclusive, em atendimentos. Gente que chega, essa pessoa tem uma energia boa? Eu falo, a pessoa tem, você que não. Você que não tem. Você fala na lata? Eu falo, eu gosto de falar. Nesses casos, Principalmente quando vem. o acordo é bom. É, né? É. A Principalmente. panelada na orelha. Principalmente quando vem assim. Quando chega pra mim, porque tal pessoa presta, eu falo, a pessoa sim, Que é você prestar? não. É. Você que não presta. o que é prestar, né? O que é O que é prestar? prestar, né? Já veio gente no jogo perguntar, como é que vai ser o sexo com não sei quem? Ah, já vi. Eu falo, não sei quem é bom, o seu eu não sei não, hein? Já Eu já implico, eu já perguntaram implico. pra você se é ativo ou passivo? Já. Já perguntaram se é ativo, se o cara é ativo ou passivo. É mesmo? Já. Dá pra ver isso nas cartas. Não, falando nisso, né? Vamos conversar sobre isso, dia Dia 19 de 19. Eu setembro. consegui ver e acertei. Dia 19 de Dia 19 de setembro, nós setembro. estaremos no Teatro do Mar, aqui, conduzindo uma roda de conversa Na rua 7 de cartomântica setembro. na rua 7 de setembro. Né? A gente vai receber a Vera Mello e o Alex Lepletier, e nós vamos falar sobre sexualidade e cartomancia. Gente, não percam, tá? Imperdível. Presencial, cartas Presencial. e drinks. Cartas e drinks. Gente, é um De drinkzinho 6 na da mão e tarde. conversando sobre isso. Ai, 6 gente. da tarde, às 9 da noite ali, com o DJ tocando depois do nosso bate-papo, vai ser bem DJ legal. da década de 80, seu Isso chato. aí. Chato pra caramba. Mas, só pra Aham. fechar, né? Até essa questão mesmo da fé, né? Quando a gente fala sobre, que eu fui numa festa e peguei energia ruim da festa. Eu fui não sei aonde, e como as pessoas se colocam nesse pedestal, né? Dentro do Uhum. sistema de crença dela, que eu sou iluminado. E aí, onde eu fui, me suja. Ou seja, né? Uhum. Você tá É. na mesma energia, você tá numa energia igual, equivalente. Mas se teve fé, baixou frequência. E aí, com certeza, ela vai no ambiente, ela vai pegar essa energia. Mas quem disse que não foi ela Entendeu? que levou pra esse ambiente essa energia? E outra coisa, se Eu já semelhante, levo até por outro ponto se de semelhante vista. atrai semelhante que ela tá fazendo lá. Eu já Exatamente. levo até para outro ponto de vista. Será que, vamos supor, que essa pessoa não teve um relacionamento com outra, né? E de repente a outra lá, vamos supor que isso é verdade, né? Baixou a energia dela. Ela não estava precisando daquilo? Claro, senão ela não se- pegava. se ela sintonizou, é porque ela está precisando rever Exato. algumas das suas atitudes. Sim. A minha questão, o que nós três precisamos rever pra ter o Alisson com a gente? Então. Me erra. Ah, Me erra. E Qual é a fé que a gente tem que trabalhar? Me Qual é Qual é o a karma? fé? Tem que ter É muita porque você não fé. presta. Se eu não presta, não presta. Eu não É. falei que você não prestava? Você tá também não vendo? presta. Pronto. Se eu não presto, eu não presto. Não. Eu tô Vamos lá. grata. Vamos terminar na santidade da nossa paz.
Eu Vamos trouxe meditar, aqui, fecha os olhos. medita que tem uma passagem bem linda Tem- aqui de Clarice Lispector, que fala assim: a descoberta do mundo. Tenho uma fé enorme em mim mesma, mas não é uma fé no que faço, é uma fé no em quem eu sou. O que faço pode falhar, pode dar errado. O que eu sou, não. Uau. Perfeito. Uau. Cara, Perfeito. vocês têm essa Perfeito. convicção de quem vocês são? Tenho. Tenho. Tu tem, Aline? Tenho. Tenho. Quem é Tenho. você, Aline? Tenho. Quem é você, Aline? Nunca deixar isso pra depois. Ah, Eu tenho. E Mas aí eu fica a pergunta tenho. pra você. Quem é você? quem é você? Quem é você? A Você sua fé é a em nossa- Deixa você no comentário. ou é em quem tá fora e você buscando como bateria aí pra te ajudar na sua vida? A nossa pergunta é: qual é a porcentagem? Vamos supor que a sua fé é 100% de fé. Quantos por cento é em você? E quantos por cento é nesse Deus que é externo? Escreve aí que a gente quer saber. Isso aí. E por aqui a gente vai finalizando mais um episódio. Esse foi Maravilhoso, profundo, né? Esse foi Esse profundo. foi legal, esse foi profundo. E aí, produção, foi profundo? Foi profundo. Gente, mandem sugestões de temas Ah, pra gente. boa. Isso aí, Nos isso comentários Mandem aí, ó. sugestões pra Sugestões gente lá de no tema. nosso Instagram ou aqui mesmo no YouTube. A gente não fala pra seguir o nosso Instagram. hein? Fala aí, segue teu Instagram. Fala aí. Não, seguindo do programa. Do programa. claro, Do programa. Nosso claro. Fala aí, claro. Instagram. claro. Claro. Perdidíssima. aham. Do programa. A gente não fala pra seguir o Instagram do Gente, programa. nosso Instagram tá Do lá. programa, dá uma Respira e olhada Vai. lá. Programa Respira e Vai. O meu é terapeuta Aline Amorim. Deb Day, terapeuta. Rômulo Vianas. O Ela é Alisson. E nós terminamos aqui mais um lindíssimo episódio do programa Respira e Vai.